Lucas capítulo 5, versículo 27. Vamos ler a palavra do Senhor Jesus? Diz assim, Passado estas coisas, saindo viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Repita assim comigo: segue-me. E ele se levantou e deixou tudo e o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E respondeu Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar o justo, e sim os pecadores ao arrependimento. Glória a Deus. Você pode dar um glória bem forte, aplaudir a Jesus por essa palavra. Feche seus olhos. Isso. Senhor, graças te dou, Senhor, por esta oportunidade de ouvirmos a tua voz, ouvirmos a tua palavra. Senhor, fala aos nossos corações, que nesta noite, ó Pai, nós possamos entender aquilo que o Senhor tem guardado e reservado para nós, nessa noite tão especial, em nome de Jesus, amém e amém. Louvado e exaltado é o nome santo do Senhor. Hoje é uma noite muito especial para nós, porque temos esse grande privilégio de estarmos na casa do Senhor, de podermos ouvir a palavra do Senhor, de podermos participar da Santa Ceia, fazer parte deste corpo. E teremos também a unção de alguns diáconos, alguns irmãos, que estarão cada vez mais se aprofundando no ministério a qual foram chamados para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Eu fico muito feliz quando eu vejo uma pessoa sendo ungida diácono, sendo separado, obreiro, recebendo a unção, porque passa um filme na minha cabeça, pastora, parece que como era eu não imaginava o que Deus faria na minha vida e o quanto Deus gostaria de me usar. Talvez você hoje vai receber essa unção, não tenha noção do que Deus vai fazer na sua vida. Amanhã você será um pastor, uma missionária, um grande um professor de escola dominical, um grande ministro da palavra do Senhor. Basta você se posicionar e se preparar, em nome de Jesus, amém? Eu orei ao Senhor, e o Senhor nos deu essa palavra para esse dia de hoje. Nós vamos falar aqui sobre a vida de um homem chamado Levi. Levi, diz a palavra do Senhor, que ele era um publicano. Levi, se você for ver nos outros evangelhos, é Mateus, o apóstolo, que lá na frente seria o apóstolo de Cristo. A palavra do Senhor nos diz que Jesus, ele vinha vindo de uma grande jornada. Jesus tinha passado por uma cidade, havia curado um leproso. Depois Jesus passa por Cafarnaum, pega aquele paralítico que desceram lá com a sua cama, trouxeram ele, e Jesus diz para eles assim: olha, está perdoado os teus pecados, pega a tua cama, levanta o amo. Todos os fariseus começaram a estranhar o posicionamento de Jesus, porque na lei judaica somente quem teria poder para perdoar pecados era somente Deus. E Jesus ali acaba de perdoar o pecado de um homem, mas também acaba de curá-lo, e vai seguindo. Jesus entra por essa cidade, encontra com esse homem, com Mateus, Levi, depende da maneira que você queira chamá-lo, e Jesus fala para ele: somente segue-me. Diz a palavra do Senhor que Levi, ele imediatamente, ele larga tudo o que ele estava fazendo, e segue Jesus, e vai para a sua casa preparar um banquete. Muitas vezes nós chegamos na igreja, estamos na presença do Senhor, aceitamos a Jesus, mas ainda existem coisas que nos prendem, e nos querem tirar de um momento de estar com Jesus. O que um publicano fazia? O que é um publicano, pastor? Os publicanos eram cobradores de impostos. O que ele fazia? Ele ficava ali na coletoria, recebendo todos os impostos. Então o povo judeu precisava pagar os impostos ali, e o publicano, ele recebia esses impostos e passava os impostos para os seus superiores, para o Império Romano. Roma falava assim: olha, você vai ter que cobrar esses impostos dos judeus dessa maneira, assim, assim, assim. Só que o que acontecia? Esses publicanos,
eles eram muito mal vistos. Por quê? Porque além de cobrar o imposto que Roma pedia para que eles cobrassem, eles cobravam a mais. Eles eram desonestos. Ou seja, eles davam um jeitinho de pegar uma bolinha, de cobrar um pouquinho a mais. Olha, eu preciso devolver ali R$10 por pessoa, mas eu vou cobrar deles 15, 5 fica para mim, e os 10 eu vou prestar conta para Roma. Então, as pessoas não gostavam dos publicanos. Por quê? Porque os publicanos eram como se fosse um judeu traidor do seu próprio povo. E na tradição judaica, o judaísmo, ele era uma coisa assim muito séria, muito certinha. Então eles viam um publicano como uma pessoa totalmente mau caráter, uma pessoa que fazia as coisas totalmente erradas, pessoas a qual ele olhava assim para o publicano, e ninguém gostava de um publicano. Você está se identificando? E Jesus resolve chamar quem? Exatamente aquele que ninguém dá nada, aquele que está fazendo coisas erradas. Jesus, ele escolhe exatamente, olha o tipo de pessoa que Jesus está escolhendo. Você já parou para imaginar, para pensar o tipo de pessoas que Jesus está selecionando para andar com ele? Jesus vai passando, o cara que enganava todo mundo, que tinha ali vantagens, que cobrava os impostos que ninguém gostava, via um monte de pessoas seguindo Jesus, os discípulos, ele olha para Levi e fala: ó, segue-me. E aí ele começa a seguir a Jesus. Assim sou eu e você quando chegamos na presença do Senhor. Mas nós não podemos permanecer dessa maneira. Diz a palavra do Senhor que Levi, ele largou tudo e começou a seguir a Jesus imediatamente. Da mesma maneira, foi com... Fugiu da cabeça agora, irmãos. O pequenininho que subiu na árvore, Zaqueu, voltou. Zaqueu era assim da minha altura, assim mais ou menos. PhD, pequeno homem de Deus. Zaqueu publicano. Jesus falou para ele: ó, desce, que hoje convém eu estar na tua casa. Pessoas a qual ninguém dá nada. Pessoas a qual a sociedade está excluindo, pessoas a qual não tem mais jeito. É esse tipo de pessoas que Jesus quer recrutar e tem recrutado até hoje. Pessoas que nós olhamos e não vemos nenhuma beleza, não vemos nada, vemos lá fora de uma maneira totalmente deturpada pela situação. É esse tipo de pessoa que Jesus está recrutando até hoje. Mas o que Jesus está fazendo na vida deste homem é maravilhoso. Diz a palavra do Senhor que este homem, ele era um homem que tinha dinheiro, porque tinha um bom emprego. Ser um publicano, um cobrador de impostos naquela época, quer dizer que ele era uma pessoa de confiança do Império Romano. Então ele era uma pessoa que tinha uma condição financeira boa. Tanto que Zaqueu também levou Jesus para casa e serviu-lhe um banquete. Mas quanto mais ele tinha, mais ele tirava do seu próprio povo, da miséria dos judeus. Então as pessoas não gostavam dele, odiavam ele por isso. E o publicano, diz a palavra do Senhor, que ele saiu, começou a seguir Jesus, e ele preparou um banquete para Jesus. E aí ele leva Jesus para a sua casa, e prepara um banquete. De repente vem os fariseus, e começam a ver aquela cena. Você já pode imaginar? Jesus à mesa com os publicanos, e diz a palavra, com os pecadores. Chegam os fariseus e olham aquela situação. Jesus estava lá atrás, dizendo que perdoaria pecados. Aí eles vai lá e cura o homem. Nós chegamos aqui e ele está nessa situação. Por que era tão ruim para eles, para a mente dos fariseus, enxergar e ver Jesus sentado comendo com os publicanos e pecadores? Porque, segundo os historiadores, no judaísmo, eles colocavam leis que não tinha na palavra do Senhor. Eles traziam costumes, vou dizer para os irmãos, a religiosidade sobre a vida deles. Olha, nós somos santos,
Então, para que vocês possam ser judeus totalmente santos, vocês precisam fazer isso, e tem que ser assim, 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 assim. Então os fariseus, eles colocavam sobre os judeus um jugo pesado, a qual eles não eram dignos de ser santos, porque faziam algumas coisas que eram erradas. Então, para os fariseus, aqueles homens que estavam com Jesus, eles eram pecadores, eles estavam totalmente fora da lei, eles não seguiam a lei da forma que deveria ser seguida. Por exemplo, eles impuseram, que isso não está escrito na palavra do Senhor, que toda vez que fosse fazer uma compra, trouxesse alguma coisa, chegasse em casa, lavasse as mãos, para você poder pegar nas compras, porque senão você estaria impuro. Isso não estava na palavra, mas eles colocavam esse jugo sobre as pessoas, coisa que eles mesmos não faziam, mas eles colocavam sobre os outros. Então quem não fazia isso, quem não estava debaixo da lei deles, eram pecadores. Isso é o que a religiosidade faz com a vida das pessoas. E aí eles olharam e falaram assim: nossa, mas o mestre de vocês, discípulos, olha lá, está comendo com o publicano e pecadores. E eu quero abrir um parênteses, aonde eu quero falar para você o tema dessa mensagem, nesta noite. O tema dessa mensagem é a mesa com Jesus. Você pode olhar para o irmão do seu lado e dizer para ele assim: hoje nós temos uma mesa preparada para ceiar com Jesus. Você pode dar uma salva de palmas para ele? Quando a pastora falou assim: pastor, você prega na ceia, eu falei: ô glória, eu vou ter uma mesa preparada, e Jesus está aqui nessa noite para cear com publicanos e pecadores arrependidos. Deixa eu ver se tem alguém aqui arrependido, dizendo: Senhor, hoje eu quero cear com o Senhor, hoje eu quero participar dessa mesa, hoje eu quero estar com o Senhor, oh Pai, eu quero me esvaziar. E estar à mesa com Jesus é algo maravilhoso, e não é para qualquer um. Eu quero dizer para você, estar à mesa com Jesus não é para qualquer um. Depois você vai entender. Mas pastor, a palavra do Senhor nos diz que Jesus disse: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Verdade. Mas eu vou explicar para você no final dessa mensagem. E estar à mesa é algo sobrenatural, porque a mesa, ela simboliza algo muito especial, pelo menos para mim, para minha família, para você talvez. Quero contar para os irmãos, quando eu preparando essa mensagem, eu não sabia se eu chorava, se eu me alegrava, se eu ficava triste, se eu ria, se eu pulava. Mas quando eu preparei essa mensagem, que eu falava: Senhor, mesa, estar à mesa com Jesus, o Senhor trouxe a me lembrar da minha infância. Na casa dos meus pais tinha uma mesa comprida. Sou eu, o Elcinho e mais uma irmã, minha mãe e meu pai. E a gente tinha o costume, somente aos domingos, de tomar café na mesa, todos sentados à mesa, e de almoçar. Nós almoçávamos todos na mesa e tomávamos café todos juntos. Porque na semana ficava difícil, meu pai saía de madrugada, trabalhava a semana toda, às vezes chegava cansado, quando ele chegava nós já havíamos jantado, talvez uma hora extra, e nós não tínhamos o hábito muito de, durante a semana, estarmos reunidos, mas no domingo era sagrado. Meu pai acordava primeiro que todos, comprava pão na padaria, fazia o jogo do bicho dele, e voltava para casa. Minha mãe preparava o café e colocava a mesa, e todos nós sentávamos à mesa. E estar à mesa é um lugar de intimidade, e não é para qualquer um. Na tradição judaica, estar à mesa é você falar assim: olha, estes são os meus amigos. Não era qualquer um que era convidado para sentar na mesa e participar de um almoço, de um jantar, de uma ceia, do que fosse. Era somente pessoas verdadeiramente amigas. E ali eu lembro que quando a gente sentava na mesa, meu pai, ele nos trazia muitos ensinamentos. Meu pai falava assim: Emerson, como é que você está na escola? Estou bem, pai, estou bem, estou indo, está bem. Meu pai era analfabeto, só sabia escrever o nome assim, bem tremido, mas fazia conta de uma maneira que eu nunca vi, e inteligentíssimo nos negócios.
tanto que cuidou da nossa família e nos deixou todos bem, quando o Senhor o recolheu. E aí ele falava assim: você não está bem? Tá, então vamos estudar os coletivos. E ele começava a perguntar, coletivo por coletivo. Qual coletivo de lobos, Emerson? E ali as minhas pernas tremiam, e se errasse, estava pego, irmão. E ali ele começava a nos dar ensinamento. E ele falava assim: Tati, qual que é o coletivo tal? Elcinho, pequeno, ainda não entrava nesse ensinamento, mas ele já ficava por ali. E ali ele começava a contar as histórias dele. Olha, porque na minha época, quando eu tinha sua idade, Emerson, acontecia assim, assim, assim. Olha só o que meu pai me falava, eu acabei de lembrar agora. Ele falava assim: olha, quando eu tinha sua idade, meu pai morreu, eu tinha 14 anos, então quando ele me contou isso, eu deveria ter volta de 10 a 11 anos. Eu trabalhava na roça, catando algodão, ajudando meu pai. E eu queria muito comprar um cavaquinho, eu tocava cavaquinho. Só que eu não tinha dinheiro para comprar o cavaquinho naquela época. Então eu falei para o meu pai: pai, eu vou trabalhar todos os dias da semana, sábado e domingo, vou trabalhar direto durante 3 meses seguidos, e vou juntar dinheiro para comprar esse cavaquinho. Tá bom? Então ele justificava para o meu avô que ele iria trabalhar direto, sábado, domingo, não tinha dia, não tinha horário. Ele ia fazer um período maior, uma hora extra, para ele juntar dinheiro para comprar o cavaquinho que ele queria com 13 anos de idade. E ele falava para mim assim: aí eu cheguei o dia de juntar, recebi o meu pagamento e contei o dinheiro, e o dinheiro não deu, Emerson, para comprar. E aí eu mostrei para o seu avô, e o seu avô falou assim: olha, não tem problema, eu vou inteirar o restante e você vai comprar o seu cavaquinho. E ele falou assim: ali a minha felicidade foi tão grande, que eu comecei a aprender a tocar cavaquinho sozinho em casa, e daqui a pouco eu fui ver, eu já estava desenvolvendo, e tocando, e ali ele estava ensinando o que para mim? O valor de você conquistar aquilo que você tem, o valor de você trabalhar, o valor de você dar valor, e você conquistar. Não era ter tudo na mão, como nós fazemos com os nossos filhos no dia de hoje. Meu pai estava me dando um ensinamento, contando as histórias dele. Minha mãe contava as histórias dela, como ela chegou em São Paulo, vinda de Pernambuco, com 14 anos de idade, para trabalhar na casa de uma pessoa como empregada doméstica. Contava a história de como eles se conheceram, e nós ficávamos com os olhos assim brilhando. E eu falei assim: Senhor, eu queria saber o que o Senhor estava falando para essas pessoas. Você já parou para pensar em estar à mesa com Jesus? O que Jesus estava dizendo para esse publicano que havia largado tudo, tinha falado: Senhor, eu vou te seguir. O que Jesus estava falando para esses pecadores, meu irmão: estar à mesa com Jesus não é para qualquer um. Ele quer te chamar hoje para você sentar à mesa com Ele, porque Ele quer te dar ensinamentos, Ele quer te trazer revelações, Ele quer te trazer intimidades, Ele quer te preparar para o deserto, Ele quer te dar vitória. Jesus, ele se reúne com aqueles homens e começa a almoçar, a jantar, um café, não sabemos, a Bíblia não relata, mas ali é um momento muito especial de intimidade. E às vezes isso acaba faltando nas nossas vidas. Por exemplo, quando eu me casei com a minha linda, digníssima esposa missionária Priscila, a gente comprou a casa no Inocop. Nossa casa lá são pequenininhas casas, e a gente não tinha uma mesa grande, e a gente tinha uma mesinha redonda. E a Priscila sempre falava assim: olha, eu quero uma mesa grande, porque eu quero que todo mundo coma na mesa. Eu faço questão. Ela exigia uma mesa grande, porque ela exigia que todo mundo sentasse para comer na mesa, para a gente poder ter uma comunhão, para a gente poder conversar, para a gente poder olhar nos olhos dos nossos filhos, para a gente poder parar um pouco dessa nossa vida corrida. E anos nós moramos lá sem essa mesa, então cada um ia para o sofá e comia, assistia televisão, e tinha mesa pequenininha, mas era apertadinho, não dava para reunir todos ali na mesa sempre. E eu lembro que veio a Esther, aí ficava assim uma mesa pequenininha, eu de um lado, a Esther no colo, a Priscila, o Davi, aí daqui a pouco veio o Daniel, aí o Davi já teve que ficar, aí o Daniel saiu, o Davi vinha, então não dava para todo mundo. E ela falava para mim assim: eu quero uma mesa grande. Nós fizemos uma obra lá em casa, tiramos uma parede, fizemos um mover lá, Deus preparou, e nós compramos uma mesa grande. E quando nós compramos essa mesa grande, ela falou assim: olha, eu quero que você sente aqui, ó, nessa cadeira, porque na minha casa,
o meu pai sentava na cadeira do meio ali na frente, e nós sentávamos assim, e o meu pai cuidava da gente, e meu pai nos aconselhava. Você vê que é uma coisa que vem vindo, que a gente vai perdendo, igreja. Talvez você tenha perdido isso na sua casa, talvez você esteja perdendo isso dentro da sua casa hoje. Deus está falando com você, comece a retomar as coisas antigas, porque é assim que você precisa criar os seus filhos. Volte aos velhos tempos, volte. E ela falou assim, olha, eu quero que você sente aqui. Quando a gente comprou a mesa, que as crianças chegaram e viram as cadeiras, aí eu falei assim para eles assim, olha, se você for lá em casa, eles vão falar isso para você. O Fábio foi lá esses dias, eles vão falar assim, olha, aí eu falei para eles assim, para eles poderem entender, igreja, entenda bem. Essa mesa, essa cadeira aqui, ó, é a cadeira do rei. Ninguém pode sentar nela, só o rei. Essa aqui é a cadeira da rainha, essa aqui é do príncipe e essa da princesa. Você, Daniel, é o príncipe, Esther é a princesa, Priscila a rainha e eu sou o rei dessa casa. Então, essa cadeira é minha. Beleza? Quando vocês chegarem lá em casa, o Daniel vai falar, não senta aí que é a cadeira do rei. Você sabe o que é isso, pastor? Mas, nossa, é assim não, irmãos. É ensinar para eles a ter respeito, hierarquia e educação. Olha, o mais velho ele tem que ter um lugar privilegiado. Respeita o seu pai, tenha uma hierarquia. Ele não pode simplesmente sentar e você ter que dar volta e você sentar no outro lugar. Ensina para o seu filho ter hierarquia, ter respeito por você, pai e mãe. Se nós não tivéssemos uma mesa para fazer isso, faltaria. Como eu daria esse exemplo para eles? E ali eu sento, esses dias o Fábio sentou, e ele falou, aqui é a mesa do rei, a cadeira do rei. Eu falei, Fábio, pode sentar na cadeira do rei. Aí eu contei a história para o Fábio deu risada, e nós ficamos ali, uma brincadeira entre a gente. Aí ele fala até hoje, mamãe, está sentado no lugar da rainha, Esther sentou no lugar da rainha. E a gente fica brincando, mas a gente senta para se reunir e ensinar eles, e conversar, e dar bons exemplos. E eu quero dizer para você, estar à mesa com Jesus é isso. O Senhor te chamou para ser sacerdote no seu lar. O Senhor chamou você, mulher, para ser mulher de Deus na sua casa. Reúne a sua família na mesa e comece a ensiná-los, e comece a ter intimidade novamente. Quanto tempo, pais, nós ficamos longe dos nossos filhos. Esses dias eu estava falando para o missionário Alexandre. Nós fomos treinar o jiu-jitsu lá no instituto, e o Estevão foi, e ele foi junto, e eles lutaram, e ele falou assim, pastor, que bacana, eu gostei demais, o Estevão também. Falei, Alexandre, eu gosto tanto desse esporte, porque ele nos proporciona o toque. Quantas vezes nós ficamos sem tocar assim no nosso filho, sem abraçar, já cresceu, sem pegar, sem pôr a mão no rosto. Toque nos seus filhos, toque na sua esposa, toque no seu marido. E às vezes a correria do dia a dia vai acabando, e os filhos vão para lá e os pais para cá, e um sobe para o quarto e liga a televisão, pega o celular, e o outro pega o tablet, e ninguém fala mais com ninguém, e as coisas vão se passando, meu irmão. Mas Jesus, Ele está aqui nessa noite, e tem uma mesa preparada, e eu quero convidar você a estar à mesa com Jesus nessa noite, e eu quero entrar profundamente nessa palavra com você, aleluias, porque estar à mesa com Jesus, e principalmente no exemplo de Levi, de Mateus, é você largar as coisas que você fazia, e começar uma vida nova. Diz a palavra do Senhor que Levi largou tudo, foi para casa, preparou um banquete, e Jesus estava à mesa com ele, e com os publicanos e outros pecadores. Você imagina, se ser publicano, trabalhar como publicano, é igual a mulher do RH, a Andréa, ninguém gosta. Estou mentindo, irmãos? Quem é que gosta da pessoa do RH? Ninguém. Esquece suas férias, manda embora, chama a pessoa para ser dispensada, dá advertência, dá notícia ruim. Você imagina, então, diz a palavra do Senhor que Levi, ele reuniu outros amigos publicanos, e estava cheio de pecadores e publicanos em sua casa. E Jesus estava com eles na mesa. Os fariseus olham aquela cena e começam a criticar. Mas, ei, discípulos, olha lá o mestre de vocês com esses pecadores, com essas pessoas. Aí é onde eu quero falar para você que é o ápice dessa mensagem.
Jesus ouve. Diz a palavra do Senhor que Jesus disse para eles assim: olha, vamos ler no versículo 31, diz assim: e respondeu Jesus: os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Tremendo. Um dito popular: olha, você já viu algum médico ir atrás de uma pessoa só por ir? O médico vai atrás de uma pessoa que está doente, ou uma pessoa vai no médico simplesmente por ir. Olha, doutor, eu vim aqui, mas eu estou bem, não estou sentindo nada, estou perfeitamente. Jesus, ele fala assim: olha, eu vim para os doentes, porque eles precisam de médico. E o mais impressionante que essa palavra nos revela é um pouco mais adiante. Diz assim no versículo 32, Jesus continua a sua narrativa: não vim chamar os justos. Ele olha para os fariseus: ei, eu não vim chamar os justos, você que acha que é bom, você que acha que faz, você que acha que é santo, você que acha que é isso, que acha que é aquilo, aqueles caras lá que apontavam o dedo para aqueles pecadores, os religiosos. Eu vim para os pecadores, para fazer o quê? Chamá-los ao arrependimento. É bonito, e nós ouvimos as pessoas falar assim: Jesus, ele não veio para os justos, ele veio para os pecadores. Não. A palavra do Senhor nos diz que Jesus não veio para os justos, mas sim chamar os pecadores ao arrependimento. Não adianta você ser pecador por si só. Não adianta você fazer as coisas erradas e não se arrepender e não ter uma mudança de vida. É essa a grande transformação. E Levi, diz a palavra do Senhor que ele foi transformado, que ele parou, largou tudo que fazia e ali diante ele se tornou um discípulo de Jesus. O que é o arrependimento? É uma mudança de direção, o sentido da palavra arrepender, mudar de direção, mudar o pensamento. Arrependimento é uma mudança de atitude. A pessoa que se arrepende, ela muda as ideias e decide viver de forma diferente. Não tem como você sentar à mesa com Jesus, Jesus te chamar nessa noite, como eu e você glorificamos quando falamos: olha, Jesus está aqui, tem uma mesa preparada para nós, glórias a Deus, mas para que eu e você se arrependemos dos nossos pecados e venhamos fazer parte dessa mesa, senão não tem conversa. Nós precisamos mudar de pensamento, mudar de atitude, tomar a direção contrária. Estava indo assim, fazendo assim, falando assim, pensando assim, mas agora eu não vou mais. Não tem como você ouvir essa palavra aqui hoje, meu irmão, participar dessa ceia e amanhã você passar um cheque sem fundo, comprar algo, você enganar, você cobrar a mais, você fazer igual esse publicano fazia. Não podemos. Isso não pode acontecer. Olhar e falar: Jesus veio para os pecadores, é muito bonito, mas ele não veio. Ele veio sim chamá-los ao arrependimento, para que houvesse uma mudança de vida. E há uma diferença entre arrependimento e remorso. Remorso significa você sentir uma tristeza e culpa pelo pecado. A pessoa peca, aí ela sente uma tristeza, pastora, aí ela sente uma culpa, mas ela não muda de vida, mas ela continua fazendo errado. Passa 1 ano dentro da igreja, passa 2 anos dentro da igreja, passa 3 anos dentro da igreja e continua fazendo errado. Não houve uma conversão, um arrependimento, uma mudança de vida. Quando Jesus passou por esse homem e falou: segue-me, chamou ele largou tudo imediatamente e começou uma nova vida. É isso que eu vim aqui hoje dizer para você. Jesus está aqui com a mesa preparada para você nessa noite, para que você venha fazer parte dessa mudança de vida. Aleluias! Para que você venha mudar, para que você tenha um comportamento diferente, para que você possa ser transformado,
Pastor, mas é difícil. Sim, mas lute contra isso, se arrependa. Fala, Senhor, eu não quero. Mude o caminho, mude a situação. Porque quem não muda, meu irmão, e vai passando o tempo, vai passando o tempo, vai passando o tempo, vai pegando uma pele de lobo e colocando sobre si, sobre as suas costas, e vai ficando no meio da ovelha. Estava falando para a pastora Josi ontem. Eu consigo identificar um lobo no meio das ovelhas facinho, pastor, ó. Parece aqueles cachorros, sabe quando o cachorro olha assim, que não gosta de você? Eu fico assim, quando chega um lobo perto de mim, pastor Aguinaldo, eu me arrepio todinho, eu falo, Senhor, isso é lobo. E se fala em línguas estranhas, então misericórdia. Eu fico ali, Senhor, isso aí é demônio, Senhor, isso aí não é línguas estranhas não. Porque o Espírito Santo fala com a gente. O Espírito Santo fala. E a gente que é pastor não quer ver lobo no meio das ovelhas. Nós queremos somente ver ovelhas. O Senhor nos deu para a gente cuidar, para apacentar, para ajudá-los. Então hoje é uma oportunidade que eu, em primeiro lugar, e você temos de mudar de vida, de se arrepender, para podermos participar desta mesa, para podermos abandonar o pecado. Jesus, Ele está aqui hoje, e Ele não veio chamar justos, Ele veio chamar os pecadores ao arrependimento, e o poder dEle é maravilhoso neste lugar. Eu queria chamar a missionária Priscila para mim. Vem cá, querida esposa, me ajuda aqui. Eu preparei aqui uma ensinação com ela. Espera aí, Fran. Me ajuda aqui. Ministério de Louvor, pode subir. Já se preparem. Eu queria que você prestasse muita atenção ao final desta palavra, dessa mensagem. Porque Deus, Ele tem o poder hoje de transformar a sua vida. Eu nem vi com as pessoas que estão nos visitando, que entrou aqui pela primeira vez, segunda, terceira, com você que Deus está falando, sim, quer te trazer o arrependimento, mas o Senhor quer trazer eu e você também, que fazemos parte dessa grande família, para uma mudança de vida verdadeira, para um posicionamento, para estarmos diante de uma mesa, para estarmos com Jesus, poder ouvir os seus ensinamentos, poder ouvir a intimidade, poder estar com Jesus, de uma maneira especial e sobrenatural. Venha, meu irmão, porque Ele está de braços abertos para te receber. E o mais impressionante, aqui não perca o foco. Pode subir, Ministério de Louvor, se quiser se posicionar. Hoje temos ainda mais alguns eventos depois da palavra. Não podemos perder tempo. O mais impressionante, meus irmãos, missionária Andréia, é o poder de Jesus. Ele vem assim, ó, os fariseus olham para Jesus, e eles falam assim, mas ele não estava ali, dizendo que perdoou o pecado? Agora ele está ali com os pecadores. Jesus veio para dizer assim, olha, eu tenho poder, eu vim aqui para esta missão exatamente, eu vim para perdoar o pecado daqueles que se arrependem. Eu sei que talvez você já tenha visto isso na internet, como eu vi muitas vezes. Minha digníssima assistente, linda, né, irmãos? Mas é minha, viu? Olha só. Você, o pecado e Jesus. O pecado, ele quer fazer isso com você. Ele quer te contaminar, te deixar assim sujo, impuro. Jesus olhou para aqueles homens e falou assim, olha, eu faço isso com o pecador. Olha o que Jesus faz. Olha o poder de Jesus na vida do pecador. Aplauda Ele, irmãos. Ele é poderoso para purificar todo o pecado na sua vida. E se o pecado quiser fazer algo com Jesus, ele pode? Não. Olha lá o que acontece com o pecado. Nada. Agora se Jesus, aleluias, aquele que pisou na cabeça da serpente está aqui nessa noite.
E Ele fará isso. E Ele fará isso com todo o pecado nessa noite, purificando todo aquele que quiser, todo aquele que se arrepender, todo aquele que abrir o coração, todo aquele que falar: Senhor, eu estava no caminho errado, mas hoje eu quero estar assim, purificado, purificada. Ele veio para purificar a sua vida. Obrigado, filha. Jesus, Ele faz isso quando Ele encontra um pecador. Então eu não consigo entender, meu irmão, quanto nós ficamos da mesma maneira que nós chegamos. Talvez você aqui entrou hoje e estava vivendo como esse publicano, mas hoje o Senhor está te chamando para sentar à mesa com Ele.